O que acontece quando um filho aposta a própria mãe doente em uma mesa de cassino? Caio achou que perderia tudo, mas não imaginava que um simples faxineiro faria a última jogada por ele. O que aconteceu naquele feltro verde mudou o destino de sua alma para sempre. O luxuoso Cassino Royal, em Boa Viagem, está lotado, exalando o cheiro de charutos caros e o odor acre do desespero humano. Caio, um herdeiro que consumiu a fortuna de 3 gerações em mesas de pôquer, levanta-se trêmulo, com os olhos injetados de sangue. Ele grita para todos ouvirem que jogará sua última carta, a cartada final de um homem que já não tem alma. Em suas mãos suadas, ele aperta a escritura da casa de sua mãe, Dona Arlete, e o documento de tutela legal da idosa, que definha sob o peso do Alzheimer. O dono do cassino, um homem cruel chamado Dr. Otávio, solta uma gargalhada gélida que corta o barulho das máquinas caça-níqueis. Ele zomba abertamente da falta de caráter de Caio, humilhando-o diante dos apostadores por colocar em jogo a única proteção de quem lhe deu a vida. Otávio joga um punhado de fichas sujas no chão, forçando Caio a se ajoelhar para pegá-las sob os olhares de deboche da elite de Recife. Enquanto a multidão gargalha, um homem de traje simples, sentado num canto escuro com um copo de água cristalina, observa a cena. Ele veste uma camisa de linho branco e sandálias gastas. Seu rosto é marcado pelo sol, e seu olhar carrega uma tristeza profunda e milenar. Caio, possuído pela soberba e pelo vício cego, ignora o peso esmagador de sua traição. Ele exige que a rodada final comece, sem perceber que o destino não aceita mais suas mentiras. O relógio de ouro em seu pulso, a última joia que lhe resta, parece marcar os segundos para o abismo. Você já sentiu o frio na espinha ao ver alguém sacrificar o sagrado por um momento de prazer fugaz? A ganância pode cegar o homem, mas a justiça divina caminha em silêncio pelos corredores onde o mal se sente seguro. Agora, o silêncio toma conta da mesa verde, e o primeiro movimento é feito sob o olhar atento do estranho. Será que o dinheiro pode realmente comprar a dignidade de uma mãe? Ou existe um limite que nem o diabo ousa cruzar? Se você acredita que a justiça de Deus alcança os lugares mais sombrios, deixe seu comentário abaixo. Como você reagiria ao ver um filho apostar a própria mãe em uma mesa de jogo? A história retrocede 15 anos no tempo, levando-nos às ladeiras coloridas e úmidas de Olinda. Ali, entre o cheiro de tapioca e o som distante do frevo, vivia Dona Arlete, uma costureira cujas mãos nunca conheciam o repouso. Ela trabalhava 14 horas por dia, curvada sobre uma máquina de costura antiga, para garantir que Caio tivesse o que ela nunca teve. Cada ponto dado naquele tecido era um ato de amor e um sacrifício silencioso para pagar os estudos do filho único. Arlete era conhecida em toda a vizinhança por sua fé inabalável e pelo terço de madeira que levava sempre consigo, cujas contas estavam gastas de tanto rezar. Ela não apenas costurava roupas, ela remendava as dores da comunidade, ajudando as crianças carentes com o pouco que sobrava de sua mesa simples. Caio era um jovem promissor, o orgulho da rua, mas a semente da ganância começou a brotar em seu peito assim que ele sentiu o cheiro do dinheiro fácil. Ao entrar no mercado financeiro, ele descobriu o mundo sombrio das apostas e a adrenalina de arriscar o que não lhe pertencia. A pureza de Olinda tornou-se pequena demais para suas ambições desmedidas, e ele passou a ver a simplicidade da mãe como um fardo. Quando as primeiras dívidas surgiram, Dona Arlete não hesitou e vendeu suas poucas joias de família, relíquias de sua própria mãe, para salvar o filho. Ela acreditava piamente que ele mudaria, que era apenas um deslize da juventude, demonstrando um amor sacrificial que Caio, em sua cegueira, nunca soube valorizar. Ele olhava para as mãos calejadas da mãe e sentia vergonha, desejando a sofisticação dos prédios de vidro e o status dos grandes jogadores. O respeito que todos tinham por Arlete contrastava violentamente com a arrogância crescente de Caio, que passou a esconder suas origens humildes. Ele começou a mentir sobre a profissão da mãe, dizendo aos novos amigos ricos que ela era uma investidora aposentada, enquanto ela perdia a visão sob a luz fraca de uma lâmpada para pagar os luxos dele. A soberba de Caio era como um veneno que corria em suas veias, convencendo-o de que a religiosidade de sua mãe era um atraso para o sucesso moderno. Ele não percebia que cada oração dela
Era o que ainda o mantinha de pé no meio de tanta podridão moral. Arlete guardava cada centavo em uma caixa de metal de biscoitos, sonhando com o dia em que veria o filho formado e honesto. Mas Caio via naquela caixa apenas mais uma oportunidade de dobrar sua aposta em mesas clandestinas. Ele chegava tarde, com cheiro de álcool e fumaça, e evitava o olhar doce daquela mulher que o esperava acordada com um prato de sopa quente. A distância entre os dois não era apenas física, era um abismo de valores que crescia a cada rodada de cartas ganha ou perdida. Arlete sentia o coração apertar, mas sua única arma era o silêncio e o joelho no chão, clamando por uma intervenção que o filho não queria aceitar. Ela via as roupas de grife de Caio e chorava em segredo, sabendo que aquele brilho era falso e escondia uma escuridão crescente. O orgulho dele era tão grande que ele já não aceitava conselhos, achando-se mais sábio que a vida e mais forte que o destino. Agora, no cassino, o peso de toda essa história está sobre os ombros de Caio, mas ele ainda não consegue ver o rastro de dor que deixou para trás. Ele olha para as cartas e vê apenas números, enquanto o estranho de branco vê as lágrimas que Arlete derramou em cada ponto de costura. A tensão no ar é quase insuportável, como se o passado estivesse cobrando seu preço em cada respiração pesada do jogador. A verdade está prestes a ser revelada de uma forma que ninguém naquelas mesas de veludo poderia imaginar. Agora, a verdade será exposta diante de todos os que zombaram da fé e da honestidade. Se você se emociona com histórias de redenção e acredita que o amor de uma mãe é o reflexo do amor de Deus, curta este vídeo e se inscreva no canal para não perder o desfecho desta jornada. O que você acha que pesa mais na balança da vida? Uma pilha de fichas de ouro ou uma vida inteira de sacrifício por quem amamos? A ruína total chega como uma tempestade avassaladora, sem pedir licença, quando Caio perde seu emprego de prestígio por desviar fundos para apostas esportivas. O que começou com pequenos valores transformou-se em um rombo de R$500 mil que ele nunca poderia pagar. Em apenas um ano de vício desenfreado, ele vende o carro importado, os móveis luxuosos da sala e até o fogão de ferro onde Dona Arlete preparava as refeições para os necessitados da paróquia. A saúde da pobre mulher colapsa sob o estresse constante e o diagnóstico de Alzheimer chega como um martelo, deixando-a vulnerável e confusa. Ela passa a depender inteiramente de um filho que agora a vê apenas como um obstáculo financeiro ou um recurso desesperado para uma última aposta. Caio comete a crueldade de parar de pagar os medicamentos de Arlete, usando cada centavo da aposentadoria dela para tentar recuperar o prejuízo em mesas clandestinas no Porto de Santos. Os amigos de longa data se afastam ao perceberem o caráter duvidoso de Caio, e as dívidas com agiotas perigosos acumulam R$450 mil. A eletricidade da casa histórica em Olinda é cortada por falta de pagamento, deixando a idosa no escuro absoluto, segurando seu terço e chamando pelo filho que raramente volta para casa. Dr. Otávio, ciente de cada passo da desgraça de Caio, começa a cercá-lo como um predador, manipulando sua mente fraca para que ele faça a aposta definitiva. Ele promete perdoar todas as dívidas anteriores e dar uma quantia em dinheiro em troca da escritura do imóvel e da tutela da idosa. Otávio deseja a casa para transformá-la em um hotel boutique e não se importa em deixar Arlete sem teto ou assistência médica. Caio, encurralado pelo medo dos agiotas e pela sede de jogo, começa a considerar o impensável, convencendo-se de que é a única saída. Ele olha para a mãe e já não vê a mulher que se sacrificou por ele, mas sim um pedaço de papel que pode lhe devolver a ilusão de poder. A decadência moral de Caio atinge o ponto mais baixo quando ele rouba a última joia escondida de Arlete para comprar uma garrafa de uísque e coragem. Ele caminha pelas ruas de Recife sentindo o peso do mundo, mas o seu coração está endurecido como pedra, incapaz de sentir a dor que causa. Cada passo em direção ao cassino é um prego no caixão de sua própria dignidade, e a sombra do vício o persegue como um fantasma faminto. Ele entra em bares imundos, tentando encontrar um sistema vencedor, uma fórmula mágica que nunca existiu fora de sua cabeça doente. Enquanto isso, Arlete permanece sentada em sua cadeira de balanço, no escuro, rezando para que o filho encontre o caminho de volta para a luz. Ela não entende por que as luzes se apagaram,
ou porque a geladeira está vazia, mas ela entende que seu filho precisa de misericórdia. Caio ignora as chamadas dos vizinhos preocupados e desliga o celular para não ouvir as súplicas daqueles que ainda amam sua mãe. Ele se sente um mestre do destino, quando na verdade é apenas um escravo de cartas de baralho e dados viciados. Doutor. Otávio ri em seu escritório, sabendo que a ganância de Caio entregará a ele o que o dinheiro honesto nunca conseguiu comprar. A cidade de Olinda parece chorar através da chuva fina que cai sobre as telhas coloniais, antecipando o crime espiritual que está prestes a acontecer. Caio não percebe que ao apostar a casa de sua mãe, ele está apostando sua própria eternidade em uma mesa onde a casa sempre vence. O desespero o leva a assinar documentos sem ler, entregando o destino de Arlete nas mãos de um homem que nunca conheceu a compaixão. Ele acredita que terá uma chance, que o universo lhe deve uma vitória, ignorando todos os sinais de que o abismo está logo à frente. A escuridão dentro daquela casa vazia é o reflexo fiel da alma de Caio, que trocou o amor por uma promessa vazia de riqueza. Mas mesmo na noite mais densa, há uma luz que não se apaga, uma presença que observa o sofrimento dos justos e a queda dos soberbos. Deus não dorme enquanto Arlete reza, e o céu já começou a mover as peças para o confronto final que ocorrerá sob as luzes de neon do Cassino Royal. O momento da verdade se aproxima, e o preço da traição será cobrado em uma moeda que Caio ainda não conhece. Agora, no ponto mais escuro dessa trajetória, a justiça divina começa a preparar um banquete de redenção para quem não tem mais nada. Se você sente que a vida às vezes parece uma aposta perdida e busca uma luz no fim do túnel, apoie este canal com seu like e sua inscrição. Deus age no silêncio, e o que está por vir mudará sua forma de enxergar a providência divina. Você acredita que alguém pode cair tão fundo a ponto de não ter mais volta? Ou a misericórdia de Deus é realmente infinita para quem se arrepende? Na noite antes do grande jogo, Caio caminha pela casa vazia e fria em Olinda, onde apenas o relógio de parede de 1954 ainda funciona, marcando o tempo com um som seco e constante. Ele entra no quarto de Arlete e a vê dormindo profundamente, segurando o terço de madeira contra o peito, sem saber que seu destino será decidido em poucas horas em uma mesa de feltro verde. O silêncio na residência é ensurdecedor, quebrado apenas pela respiração fraca da idosa, que outrora cantava, enquanto costurava para o sustento dele. Caio sente um vazio no estômago que nenhuma vitória financeira poderia preencher, um buraco negro que consome sua alma. Mas o orgulho maldito o impede de derramar uma única lágrima de arrependimento. Ele se senta no chão da cozinha, onde as paredes descascadas guardam as memórias de tempos felizes e simples, e fica ali, sem forças para acender sequer uma vela. Ele murmura para o escuro que a vida foi injusta com ele, culpando o mundo por suas próprias escolhas erradas e por sua sede insaciável de adrenalina. Não há mais ninguém para quem ele possa pedir ajuda, pois todos os amigos foram afastados por suas mentiras e todos os bancos já fecharam as portas para seu nome sujo. Não resta nenhuma mentira que ele ainda possa contar para si mesmo para justificar o que está prestes a fazer com a mulher que o trouxe ao mundo. Naquele momento de solidão absoluta, cercado por sombras e fantasmas de sua própria criação, ele deseja que o mundo acabe antes do amanhecer, sentindo-se um intruso em sua própria casa. Ele toca no velho rádio de pilha que Arlete usava para ouvir as missas, mas o aparelho está mudo, assim como sua consciência que ele tentou calar por tanto tempo. O relógio bate 3 horas da manhã, a hora da agonia, e ele sente um calafrio percorrer sua espinha, como se uma presença invisível o observasse das sombras. O objeto símbolo de sua herança, aquele relógio de parede, parece agora um juiz severo que conta os últimos minutos de sua dignidade como ser humano. Ele fecha os olhos e tenta visualizar as cartas, as jogadas e o dinheiro, mas a imagem do rosto sereno de sua mãe dormindo interrompe seus pensamentos de grandeza. A luta interna é feroz, mas o vício é uma corrente que o puxa para o Cassino Royal, prometendo uma liberdade que, na verdade, é a sua prisão definitiva. Ele se levanta com o corpo pesado, como se carregasse o peso de todas as pedras do calçamento de Olinda, e sai sem olhar para trás, deixando a porta destrancada. O vento da madrugada sopra frio, trazendo o cheiro do mar,
Mas Caio só consegue sentir o cheiro do feltro e do baralho que o espera para a destruição final. Ele caminha em direção ao abismo com a escritura no bolso, enquanto o céu começa a ganhar tons de cinza, anunciando um dia que ele jamais esquecerá. Agora, o silêncio da noite dará lugar ao barulho das fichas, e o destino de Arlete está por um fio. Esta é a hora em que o homem se encontra com sua própria sombra, antes de enfrentar a luz da verdade que tudo revela. Se você sente que a escuridão da vida está tentando apagar sua esperança, saiba que Deus ouve o silêncio dos aflitos e age quando tudo parece perdido. Curta este vídeo, se você acredita na força da oração, e inscreva-se para ver como o céu responde ao desespero de uma alma cansada. Você acha que um homem pode recuperar sua honra depois de trair a confiança de quem mais o amou na vida? Ou existem erros que são simplesmente imperdoáveis diante dos homens? Ao chegar ao Cassino Royal para a aposta final, Caio sente o ar pesado, carregado de fumaça, e do cheiro metálico de moedas que nunca saciam a fome de quem as busca. Ele é abordado na entrada por um funcionário da limpeza que nunca vira antes, um homem chamado Emanuel. Emanuel veste um uniforme azul marinho muito simples, mas impecavelmente limpo, e seus pés estão em sandálias de couro rústico que parecem ter percorrido muitos quilômetros de terra batida. Seus olhos possuem uma clareza que intimida o ambiente escuro e artificial, brilhando com uma luz que não vem dos lustres de cristal do teto. Ele toca suavemente no ombro de Caio, e esse toque faz o jogador estacar, sentindo um calor estranho percorrer seu braço, como se uma corrente de vida o tivesse atingido. Emanuel inclina-se e diz, com uma voz suave que parece abafar todo o ruído das máquinas: o valor de uma mãe não cabe em fichas de plástico, mas hoje o céu pagará sua dívida. Caio sente um calafrio, pois Emanuel cita exatamente uma frase que seu pai falava na infância. Um segredo de família que ninguém mais no mundo poderia saber. O jogador fica paralisado, com o coração batendo na garganta, sentindo uma paz inexplicável emanar do desconhecido que o encara com misericórdia. O homem de uniforme azul retira do bolso uma moeda de R$1, gasta pelo tempo e com as bordas irregulares, e a entrega a Caio com autoridade. Guarde esta moeda no seu bolso esquerdo e não a tire de lá, até que o sol se ponha sobre a verdade, diz Emanuel, com um sorriso que desarma qualquer resistência. O estranho se afasta calmamente e começa a limpar o chão perto da mesa VIP, onde o Dr. Otávio já o espera com o baralho pronto. Emanuel vigia cada movimento da sala com uma autoridade silenciosa, e por um momento, o cassino parece pequeno demais para a presença dele. Caio sente que o peso da escritura em seu bolso direito agora é equilibrado pelo peso daquela moeda simples no bolso esquerdo. Ele caminha até a mesa sentindo que algo mudou na estrutura da realidade, como se as sombras do cassino estivessem recuando diante da luz de Emanuel. O Dr. Otávio o cumprimenta com um aceno cínico, mas Caio mal o ouve, pois seus ouvidos ainda guardam o eco da voz do faxineiro. A presença de Emanuel no canto da sala é como um farol em meio a um naufrágio, trazendo uma lucidez que Caio não sentia há décadas. Ele aperta a moeda de R$1 e percebe que ela está aquecida, vibrando levemente contra sua coxa a cada passo dado. Os seguranças olham para o funcionário da limpeza com estranheza, mas ninguém ousa questionar sua presença ou pedir que ele saia da área restrita. Emanuel continua seu trabalho humildemente, mas seus olhos nunca deixam de acompanhar a alma de Caio, que está prestes a enfrentar seu maior julgamento. O jogador sente que não está mais sozinho naquela batalha perdida, e que a moeda de metal comum vale mais que todo o ouro de Otávio. O silêncio que se segue à chegada de Caio na mesa é profundo, interrompido apenas pelo som do esfregão de Emanuel, deslizando pelo chão. A moeda de R$1 parece queimar no bolso de Caio, lembrando-o de que a justiça não se compra, mas se recebe de mãos calejadas. O Dr. Otávio abre o maço de cartas, e o jogo que decidirá a vida de Dona Arlete está pronto para ser iniciado sob o olhar do Rei dos Reis. Agora a sorte não pertence mais aos dados viciados, mas às mãos que sustentam o universo em silêncio. Se você sente que Deus coloca anjos em seu caminho nos momentos de maior desespero, apoie esta mensagem com seu like e inscreva-se. A providência divina se manifesta de formas que a lógica humana jamais poderia compreender ou prever. Você já teve um encontro com alguém desconhecido que disse exatamente o que sua alma precisava ouvir em um momento de dor?
O jogo decisivo começa sob uma tensão que faz o ar vibrar como cordas de um violino prestes a arrebentar. O Dr. Otávio distribui as cartas com a agilidade de uma serpente, seus olhos brilhando com a certeza da vitória iminente. Caio sente o suor frio escorrer por suas costas, e cada batida de seu coração soa como um tambor de guerra ecoando no vazio de sua alma. Nas primeiras mãos, o desastre é absoluto. As cartas de Caio são medíocres, enquanto Otávio exibe sequências perfeitas com um sorriso de escárnio. Em poucos minutos, Caio perde as últimas fichas que lhe restavam, ficando literalmente sem nada diante de um oponente triunfante e cruel. O silêncio cai sobre a mesa VIP como um manto mortuário, e os espectadores prendem a respiração, sentindo o cheiro da derrota total. No momento exato em que os seguranças avançam para expulsar Caio e tomar os documentos da casa, Emanuel intervém com uma calma que paralisa o ambiente. Ele para de esfregar o chão, coloca sua mão calejada e firme sobre a mesa de feltro e sugere uma rodada única e final de dados. Dr. Otávio olha para o funcionário da limpeza com desprezo, achando graça da audácia daquele homem simples que se atreve a interromper seu triunfo. "E o que esse miserável tem para apostar?" pergunta Otávio entre risos, mas Emanuel apenas aponta para o bolso esquerdo de Caio com um olhar de fogo. Otávio, movido pela arrogância e acreditando que a sorte está selada a seu favor, aceita o desafio para humilhar o faxineiro diante de todos. Caio retira a moeda de R$1 do bolso, sentindo-a pulsar com uma energia que faz seus dedos formigarem como se segurasse um pedaço de sol. Ele lança os dados sobre a mesa e, milagrosamente, o tempo parece desacelerar, enquanto os cubos de marfim giram e saltam no ar. Os números que surgem quando os dados param são estatisticamente impossíveis para aquela mesa viciada, revelando a pontuação máxima permitida pelo jogo. Uma sequência de eventos improváveis e naturais começa a ocorrer simultaneamente, como se a própria realidade estivesse sendo reorganizada por uma mão invisível. As luzes luxuosas do cassino piscam violentamente, e a grande roleta ao lado para exatamente no número da data de nascimento de Dona Arlete. No auge da confusão, a brasa do charuto caro de Otávio cai sobre os documentos da dívida de Caio, que começam a queimar instantaneamente. O fogo consome as promissórias e a escritura falsa em segundos, transformando as provas da ruína de Caio em cinzas cinzentas sobre o tapete. Emanuel permanece imóvel, sua presença exalando uma autoridade silenciosa, que faz os seguranças recuarem, sem saber o porquê de tanto medo. Dr. Otávio tenta gritar, tenta recolher as cinzas, mas sua voz falha, e ele tropeça em seus próprios pés, caindo de forma patética no chão sujo. Quando Caio se vira com lágrimas nos olhos para agradecer ao homem que o salvou do abismo, Emanuel desapareceu completamente da sala. Não há rastro do faxineiro, nem do balde, nem do esfregão, restando apenas um perfume suave e persistente de mirra que preenche o ar pesado. O cassino, que antes cheirava a vício e desespero, agora parece um templo onde uma verdade antiga acaba de ser revelada. Caio aperta a moeda de R$1 contra o peito, percebendo que o metal não é mais frio, mas irradia um calor que aquece seu coração endurecido. Ele olha para Otávio e não sente ódio, apenas uma piedade profunda por aquele homem que acredita que o dinheiro é o senhor de tudo. A vitória não veio da sorte nem do acaso, mas de uma intervenção que respeitou sua escolha final de confiar no impossível. A multidão, antes barulhenta e cruel, agora observa em silêncio absoluto, testemunhando o colapso de uma estrutura de maldade que parecia inabalável. Caio percebe que a moeda foi o veículo de uma força ética e poderosa, uma força que protege os humildes e expõe os orgulhosos. Ele sabe agora que sua dívida com o mundo foi quitada, mas sua dívida com o céu está apenas começando a ser paga com sua vida. A verdade saiu à luz de forma natural e avassaladora, destruindo as mentiras que Dr. Otávio construiu durante anos de exploração. O destino de Dona Arlete foi preservado por um gesto simples de um homem que lavava o chão enquanto vigiava o universo. Agora que o mal se desfez diante de seus olhos, Caio precisa decidir o que fará com a nova chance que o carpinteiro lhe deu. Se esta virada milagrosa tocou seu coração e lembrou você de que Deus sempre tem a última palavra, apoie este vídeo. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem de esperança
com quem sente que já perdeu tudo na vida. Você crê que o Senhor pode usar as coisas mais simples do mundo para envergonhar os poderosos e salvar os seus filhos do perigo? Dr. Otávio entra em um surto de fúria descontrolada, gritando impropérios e tentando agredir os funcionários. Mas a polícia de Pernambuco entra no cassino naquele exato momento. O som das sirenes lá fora e o brilho das luzes azuis e vermelhas atravessam os vidros escuros, anunciando que o tempo da impunidade chegou ao fim. Os agentes federais cumprem um mandado de busca e apreensão por lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro, algemando Otávio diante de todos os seus convidados influentes. O escândalo explode publicamente e todos os bens do empresário são bloqueados pela justiça, enquanto o Cassino Royal é interditado e suas portas de carvalho são seladas. Caio é levado para fora daquele ambiente tóxico por um advogado de terno cinza que ele nunca viu. Um homem que afirma com serenidade que toda a sua dívida foi quitada por um doador anônimo. Caio caminha pelas ruas de Recife sob a luz do amanhecer, sentindo o ar fresco do oceano limpar seus pulmões da fumaça dos charutos e do pecado. Ele volta para casa com a escritura em mãos, mas o peso da vitória o esmaga de uma forma muito mais profunda do que a derrota jamais faria. Ao chegar diante do portão de ferro enferrujado de sua residência em Olinda, ele cai de joelhos no calçamento de pedra, soluçando como uma criança perdida. Ele percebe com uma clareza dolorosa que não venceu por sua própria habilidade ou por um golpe de sorte, mas por uma misericórdia divina que ele não merecia. A multidão de vizinhos, que antes o olhava com desprezo e pena, agora assiste ao seu colapso emocional, vendo um homem outrora arrogante ser reduzido à humildade absoluta. Caio sente que cada lágrima que cai no chão é um pedaço de seu orgulho que se quebra, permitindo que a luz entre em sua alma pela primeira vez em anos. Ele entende finalmente que a liberdade de sua mãe, Arlete, custou uma intervenção do céu que ele nunca poderá pagar com nenhum valor monetário. O advogado entrega a ele as chaves e os documentos originais, desaparecendo na multidão sem pedir nada em troca, deixando apenas o silêncio da manhã. Caio olha para suas mãos e não vê mais o tremor do vício, mas sim a força necessária para reconstruir o que ele mesmo tentou destruir com sua ganância. Ele entra na casa e encontra Arlete sentada na cozinha, envolta em uma luz suave que parece emanar das paredes brancas, esperando por ele com um sorriso de paz. O silêncio do lar agora não é mais opressor, mas sim um abraço acolhedor que perdoa suas faltas e o convida para um novo começo. Ele percebe que a verdadeira riqueza não estava nas fichas do cassino, mas na dignidade que ele quase jogou no lixo por causa de sua soberba cega. Agora, a casa de Arlete não é apenas um imóvel de valor histórico. É o santuário onde a graça de Deus se manifestou de forma física e inegável. Caio sabe que o processo de cura será longo e difícil, mas ele está disposto a caminhar cada passo com a cabeça baixa e o coração aberto. A queda do Dr. Otávio foi o espelho da sua própria queda, mas enquanto um caiu para a prisão, o outro caiu para a liberdade espiritual. A justiça humana levou o criminoso, mas a justiça divina resgatou o pecador arrependido das garras da própria destruição. Esta é a hora em que as máscaras caem e a alma fica nua diante do Criador, revelando que a maior aposta da vida é aquela que fazemos na fé. Se você sente que a justiça de Deus pode tardar aos olhos humanos, mas nunca falha em seu propósito final, apoie esta história. Deixe seu like e inscreva-se para fortalecer este canal de fé e transformação pessoal através da presença de Cristo. Você já presenciou um momento em que a verdade apareceu de repente e destruiu todas as mentiras que pareciam ser invencíveis ao seu redor? Meses se passaram e a casa de Dona Arlete em Olinda foi completamente transformada, mas não em um hotel de luxo como o Dr. Otávio planejava. Agora, o imóvel histórico abriga um centro de apoio e acolhimento para idosos abandonados e viciados em recuperação, dirigido com humildade pelo próprio Caio. Ele vendeu seus poucos bens restantes, incluindo o relógio de ouro e as roupas de grife, para financiar as reformas necessárias e comprar os remédios de todos os residentes. Caio vive hoje uma vida de simplicidade absoluta, dedicando cada hora de seu dia ao serviço comunitário e cuidando pessoalmente de sua mãe. Dona Arlete recuperou uma lucidez surpreendente após aquela noite fatídica,
como se a intervenção divina tivesse restaurado não apenas o teto sobre sua cabeça, mas também sua mente cansada. No jardim da casa, onde antes cresciam apenas ervas daninhas, Caio instalou uma pequena estátua de madeira de um carpinteiro trabalhando, uma homenagem silenciosa ao homem que mudou sua vida no cassino. Ele nunca mais tocou em um baralho ou entrou em uma casa de jogos, sentindo agora uma repulsa natural por tudo o que um dia o escravizou. No bolso de seu casaco simples, ele ainda carrega a moeda de R$1, que estranhamente nunca escurece e brilha sob a luz do sol de Recife, como se fosse feita de ouro puro. A história de sua redenção se espalhou por toda a cidade, servindo de inspiração para aqueles que acreditavam que não havia mais saída para suas próprias vidas. Caio aprendeu que o verdadeiro ganho não está em acumular tesouros na terra, mas em reconstruir os laços de amor e respeito que a ganância tentou romper. Ele agora vê a presença de Cristo em cada gesto de paciência e em cada decisão cotidiana de escolher o caminho da verdade sobre a mentira. O som da máquina de costura voltou a ecoar pela casa, mas agora são as mãos de Caio que ajudam Arlete a remendar as roupas dos necessitados. A paz que ele encontrou no serviço é muito mais profunda do que a euforia passageira de qualquer aposta vencedora que ele já tenha feito. Ele entende que a moeda de R$1 foi um empréstimo do céu, um lembrete constante de que Deus sempre senta à mesa para apostar naqueles que o mundo já deu como perdidos. Ao final de cada dia, ele se senta ao lado de Arlete para rezar, agradecendo não pelo dinheiro recuperado, mas pela dignidade restaurada através do sacrifício e da fé. A vida em Boa Viagem continua agitada, mas para Caio, o verdadeiro centro do universo agora é o abraço de sua mãe e o silêncio de uma consciência limpa. Ele sabe que a caminhada é longa, mas a cada passo ele sente a segurança de quem não caminha mais sozinho. Esta história nos ensina que, mesmo nos momentos mais escuros e desesperadores, a misericórdia de Deus pode transformar a ruína em um novo alicerce de esperança e caridade. Se esta história de transformação e do poder do perdão tocou a sua alma e renovou sua fé, apoie este vídeo com seu like e inscreva-se no canal para mais testemunhos de luz. Escreva nos comentários a palavra vitória, se você acredita que Deus pode restaurar qualquer vida e que a justiça divina sempre age no momento certo para proteger os justos. Que a paz de Cristo permaneça com você hoje e sempre, guiando seus passos pelo caminho da humildade e da verdadeira redenção.